boa noite. Isso é um vlog de leitura. É suposto começar a fazer frio essa semana, finalmente. Estamos na metade de outubro, mas tudo bem. E eu digo que é suposto porque era suposto ter chovido hoje e não choveu. E aí, sabe, eu tentei já começar a entrar no clima ali de atmosfera confortável, outono, chuva, coberta, chazinho, livro. E aí não deu, porque tava calor ainda, mais ou menos, assim, meia da tarde. Ainda assim, umas amigas pediram, deixaram implícito, deram a dica de que queriam que eu fizesse bolo esse final de semana. Então o começo desse vídeo foi eu fazendo bolo, que ninguém comeu ainda. Mas o bolo é de chocolate com café e ele tá coberto com brigadeiro de cappuccino e chocolate branco. E ainda assim eu tenho, tipo, isso é a tampa do bolo. Eu cortei fora a tampa pra ficar mais bonitinho quando eu decorasse. Então o bolo, pelo menos, eu posso dizer que tá bom. O bolo, sabe? A base do bolo. E eu fiz também um copinho de leite quente. E eu espero com todo o meu coração, minhas forças e minhas energias de manifestação que amanhã chova. Porque um domingo chuvoso é tudo que eu preciso. Agora, passando pra parte de leitura deste vlog. Eu tenho vários livros começados. E eu gostaria de começar a terminá-los. O que eu acho que eu vou ler agora de noite, e provavelmente eu vou terminar porque eu tô em 83% dele, é Percy Jackson, The Battle of the Labyrinth, que é o quarto livro, né? Por quê? Os primeiros episódios da série saem em dezembro. E eu sei que a série vai ser tipo o primeiro livro, e eu li o primeiro livro no começo do ano, tá tudo bem. Mas eu quero ter tudo, sabe? E saiu o sexto livro, e eu bloqueei Percy Jackson em todas as minhas opções da palavra, porque eu não quero pegar spoiler. Então agora eu tô realmente correndo pra terminar de ler. E eu acho que a Batalha do Labirinto eu termino ainda agora de noite. Pra além dele, eu tenho Babel, da R.F. Kuang, que eu tô lendo. Eu tô em 24% e tá sendo uma lástima. Eu tô lendo 2% por dia e sofrendo pra conseguir fazer isso. E aí eu tenho também O Vilarejo, do Rafael Montes, que eu tô em 69% agora, que é o livro do meu clube do livro de outubro. E eu tô gostando, e é um livro fácil de ler, e eu acho que é por isso que eu não terminei, porque esse 69% eu li num dia só. Então eu sei que um dia que eu parar pra ler ele de novo eu termino. E aí eu tenho Equal Rights, do Terry Pratchett, que eu tô em 52%. E de novo, eu estou amando. Eu comecei a ler esse livro em agosto, e aí eu falei, eu não quero terminar esse livro, porque eu acho que essa vai ser uma excelente série pra ler no outono. E aí em setembro eu só não voltei a ler ele, e agora é outubro, e ele tá aqui ainda, então eu pretendo terminá-lo ainda esse mês. Não sei se vou terminar toda essa semana, tenho alguns outros livros aqui. Eu tenho The Serpent and the Wings of Night, que eu quero ler, eu tenho The House Witch, que eu quero ler, eu tenho Study in Drowning, que eu quero ler, e eu tenho Battle Royale, que eu quero ler aqui. E eu não sei se eu vou estar nesse de mood de eu quero ler uma coisa que eu não estou lendo no momento de começar algo novo, ou se eu vou me focar em terminar o que eu realmente estou lendo ativamente no momento. Descobriremos. De todo jeito, vou começar com Percy Jackson e ser uma criança feliz com o meu leite quente e o meu bolo de chocolate. Eu terminei Percy Jackson na Batalha do Labirinto. É final da tarde, já tá começando a escurecer. Eu não sei se vai dar pra entender que tá começando a escurecer, mas tá começando a escurecer. Eu tava lendo de manhã, e aí uns amigos vieram aqui em casa almoçar, então eu parei durante umas 3 horas pra comer. Mas no segundo que eu voltei a ler, eu fui direto até o final, porque eu também tava na parte final do livro, já tava pra depois dos 80%, né? E eu já tô aqui também com o Último Olimpiano, que chama em português The Last Olympian. É isso, não é? É. E eu não sei se é o que eu tô afim de ler, vou ser bem honesta. Pensamentos sobre a Batalha do Labirinto. Eu acho que teria sido o que eu mais gostei da série até agora, se eu não tivesse demorado tanto tempo pra ler. Porque eu demorei acho que mais de um mês pra ler o livro inteiro, o que é estúpido, mas eu tava lendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu tava priorizando as outras, então eu não vou me julgar por causa disso. A parada que é o mais interessante a nível do que acontece, os episódiozinhos que eles... as side quests ao longo do livro são as mais divertidas, eu acho, e é a que a gente começa a ver eles crescendo enquanto personagens, tipo, eles ficando com sentimentos, sensações, problemas mais adultos um pouquinho, onde a gente começa a ter ali aquele gostinho de Perkabeth. Eu odeio que eu sei com essa facilidade o nome do ship name de Percy e Annabeth, mas afinal estamos aqui há alguns anos. E é isso, é o que eu mais me diverti, mas agora lendo com a minha visão adulta, eu passo tanta raiva com os deuses do Olimpo. Eu sei que é suposto, eles são babacas, é pra eles serem babacas, mas
precisa ser tanto. Precisa você dar uma ajudinha, sabe? Pra que complicar o tempo todo, fazer gracinha, ficar manipulando os outros. A vida deve ser muito chata pra quem vive pra sempre. E aí, o outro comentário que eu tenho pra fazer é que essa semana o algoritmou muito eficientemente e me apareceu um TikTok falando que Percy Jackson, na verdade, é profundamente trágico e triste e só acontecem coisas horríveis o tempo inteiro e que o Percy não tem uma única razão para ser feliz e que a única graça e leveza dos livros é por causa da narração do Percy, porque ele é uma pessoa naturalmente engraçada. E aí eu tive isso em mente terminando de ler e é verdade. Tava chegando no final e eu tava ficando com o olho cheio de lágrima, porque é verdade. É tudo horrível. Eles não têm... They can't catch a break. É só sofrimento. E aí no segundo que eu desassociei um pouco sobre a narração e foquei no que estava acontecendo, ficou triste. Ficou um bocadinho triste. Mas enfim, estou me divertindo. Vou terminar o último livro ainda esse mês. Não sei se essa semana, porque eu não sei se eu quero ler. O problema é que eu não quero ler nenhum dos outros livros que eu estou lendo também. Então, assim, talvez eu comece um outro hoje. Eu tenho... Ui, tudo bom? Eu tenho algumas opções aqui do que pode ser. Eu escolho mais tarde. Eu vou agora... Eu ia falar que eu ia fazer um lanchinho, mas já é quase 7 horas da noite. Talvez eu vá jantar. E aí eu escolho o que eu vou ler antes de dormir. O problema é esse, se eu começar a ler agora alguma coisa nova antes de dormir, chances são que eu não vou dormir e vou virar a noite lendo. Daqui a pouco a gente descobre o que eu escolhi. Você está muito precariamente apoiado, mas é o que é. Torradinhas. Um pouco torrado demais, talvez, mas sabe? Tá gostoso. Cappuccino. Eu digo bebendo cappuccino 9h30 da noite? Não. Mas a gente escolheu acreditar que a cafeína é imaginária. Não existe cafeína em cappuccino. É só leitinho saborizado gostoso. Enfim, update de leitura. Hoje, nos intervalinhos que eu tive, assim, indo pro trabalho, vindo pra casa de ônibus, coisas assim, eu comecei a ler The Serpent and the Wings of Night. Eu tô no comecinho ainda, eu acho que eu ainda tô no segundo capítulo, eu acho. Calma, tô tentando descobrir que capítulo que eu tô. Afinal, já tô no 4º capítulo. Eu tô gostando até agora. Eu sei que ele é suposto ser um fantasy romance e eu, mês passado, o mês retrasado, não sei, tava lendo só esse tipo de livro. E alguns eu gostava, alguns eu não gostava, todos eu não parava de ler. E eu tô um pouco empacada com o que eu tô falando agora, então eu estou dando uma chance pra isso. Por enquanto, a sinopse do livro é: existe esse mundo onde vampiros são quem reinam, são a espécie superior, assim. E aí, o rei dos vampiros acha essa criança nos escombros, na destruição, assim, de uma casa e resolve que, afinal, aquela é a filha dele. Assim, ele adota a menina e cria ela como se fosse filha dele. E agora ela tá com 23 anos, o que vamos tirar um momento pra apreciar livrinhos que tem personagem nos seus 20 e poucos anos. Eu fico tão feliz. Essa é a idade, tipo, eu sempre jogo meus personagens pra minha idade, ou tipo, uns aninhos a mais, uns aninhos a menos. Mesmo quando eles são supostos ter 16 anos, porque senão eu não consigo me concentrar na leitura. E nesse livro ela diz, logo no início, que ela tem 23 anos, então isso me deixa muito feliz. Enfim, ela tá basicamente constantemente em perigo, porque ela é uma humana vivendo entre vampiros, numa sociedade real de vampiros, sendo o pai dela o rei dos vampiros. E aí existe essa competição, supostamente, onde ela luta com outros guerreiros de outros clãs de vampiros, e o que ganha essa competição consegue, que é a deusa da morte, que é a deusa que meio que coordena tudo. Eu esqueci o nome dela. Falam muito o nome dela. E ela me sumiu, eu não sei ainda. Nyaxia? Esse nome aqui, como que eu pronuncio isso? Não sei. Eu só percebo que eu não sei pronunciar nenhum nome de nenhum personagem de livro. Nunca, quando eu tenho que falar eles em voz alta. Eu lendo, eu só aceito. E aí, ela quer vencer essa competição contra vários outros vampiros, sendo meramente uma humana, pra conseguir sobreviver. Ela quer se tornar, meio que fazer essa ligação de sangue com o pai dela, onde ela vai se tornar uma vampira sem ter o risco de morrer, e ela vai estar ligada aos poderes do pai, então ela vai, sabe, dividir os poderes com ele. E assim, por enquanto, logo no comecinho, o pai parece um pai legal. Ele é um vampiro sanguinário que já matou muita gente? Sim, mas ele parece um bom pai pra ela, dentro do possível. Mas esse tipo de ligação, não sei, tem receita pro desastre. Mas eu tô gostando até agora. Tá sendo fácil de ler, pelo menos. Se eu não tô gostando, pelo menos tá sendo fácil de ler. E é isso que eu vou continuar lendo agora, porque é o que eu tô afim. E aí, eu vou aproveitar que hoje tem um rolê universitário que todos os meus amigos vão e eu não, pra poder ser deixada em paz. Porque eu sei que ninguém vai lembrar que eu existo se eu não pisar pra fora da minha casa. Então esse é o plano. E é isso. Agora eu vou terminar de comer minha torrada e continuar com o meu livrinho. Eu dou updates mais logo.
Tava numa torcida inimaginável pra parar de chover até eu precisar sair de casa. Mas agora eu preciso sair de casa, parece que a chuva só aumentou. Tá tudo bem, tudo bem. Se eu tô com cara de acabada, é porque eu tô. Porque meus planos mudaram. E aí eu não gosto quando meus planos mudam em cima da hora. Eu fico chateada, real. E eu não preciso fazer drama por causa disso, sabe? Tá tudo bem. Acontece. Nossa, eu só ia trabalhar de manhã hoje. E aí eu tava super feliz quando eu vi que amanhã ia ser chovendo. Por causa que aí eu podia chegar em casa depois do almoço, sentar aqui na minha cadeira e ficar lendo a tarde inteira vendo a chuva. E esse é honestamente meu dia ideal a maior parte dos dias. Só que aí, por causa da chuva, o evento universitário que ia ter, que era a razão que eu não ia trabalhar de tarde, foi cancelado. E aí me perguntaram se eu posso trabalhar de tarde. E eu falei que sim, porque eu não sei dizer não pros outros, porque o meu único motivo válido é que eu tinha que mudar minimamente os meus planos, que não eram tão sérios assim. E basicamente tudo que eu ia fazer agora de tarde, sem ser ler da poltrona, é coisas que eu consigo fazer de noite. Dá tempo, não vai ser o fim do mundo. Mas eu tava real ansioso. Eu consegui sair da cama com essa chuvinha hoje, pensando que ia dar tipo 4 horas da tarde e eu não precisaria levantar dali. Mas tudo bem. Enfim, eu tenho 1 hora antes de eu sair de casa. Eu vou tentar dar uma adiantada no que eu realmente precisava fazer agora de tarde, pra eu não precisar ficar até muito tarde da noite no computador. E aí eu vou descer de novo pra tomar chuva. E esse não foi um update sobre os livros. E eu sei que isso não foi um update sobre os livros, mas sabe, eu acho que um update válido na mesma, levando em consideração que afeta a minha vida literária. É isso. Um update. Eu terminei The Serpent and the Wings of Night. Olha aqui, 100%. Eu gostei. Foi divertido. É um romantasy da vida, ou seja, uma fantasia com romance. E eu consigo, tipo, a gente já clarificou que eu não sou muito fã de romance, mas esse até que desceu fácil, sabe? Desceu bem. Então foi divertido. Eu vou imediatamente agora começar a ler o segundo, que eu nem o nome sei, se eu vou ser bem honesta, mas eu vou ler. E aí eu fui pesquisar e eu tenho que começar a fazer isso antes. Que supostamente essa história que eu tô seguindo, que é de um casalzinho que é a Oriah e o Rain, como que é pronuncia? Eu não sei, a gente já especificou que eu não sou muito boa com como eu deveria estar pronunciando os nomes das pessoas, né? Rain com um H metido no meio. Eu sei que a historinha desse casal dura só mais o segundo livro, tipo, é uma duologia, entre aspas, mas toda a história desse universo, a história que vai ser contada, é suposto ser 6 livros, e aí já tem esses 2 da primeira duologia, de 3 duologias em teoria, e aí tem outros 2 standalone da mesma autora que se passa no mesmo universo, no mesmo momento, eu acho também, que eu não sei se eu vou ler ainda. Eu vou terminar o segundo e ver como eu me sinto sobre a história, e aí eu resolvo se eu continuo. Mas quais pensamentos eu tenho? Tipo assim, é clichê, sabe? É um romance bem clichêzinho. Se você gosta de heroína durona e par romântico durão, mas que tem um coração de ouro por ela, eu acho que você vai gostar. Não tem muita falha. É escrito de um jeito interessante o suficiente, não é meloso demais, não é horny demais também, o que eu tenho que levar em consideração. E eu achei muito interessante, e eu espero que isso seja mais explorado no segundo livro, que teve 2 momentos que eu me peguei com lágrimas nos olhos lendo isso, e os 2 foram sobre o relacionamento da Oriah com Vincent, que é o vampiro pai dela, né, que adotou ela. E eu gostei muito de como eles fizeram o relacionamento dos 2, eu gostei muito do personagem do Vincent, eu quero saber mais sobre o passado dele. Talvez se um dos standalone for sobre isso, aí eu me atreveria a ler. Mas não sei, espero que seja mais explorado, porque eu acho que foi a parte mais diferencial e interessante deste livro. Eu gosto também que é um livro de trials, é um livro que tem competiçõezinhas que eles têm que passar, fazia muito tempo. Se bem que Percy Jackson tecnicamente também é um desse tipo de livro, né? Afinal, não faz tanto tempo assim. Mas desse jeito tão explícito, tipo, matar ou morrer, faz um tempo. E eu me diverti lendo. E eu acho que eu gostaria de ler mais. E os outros que eu comecei a ler estão lá esperando. Estão lá esperando. Mas esse final de semana, o meu único objetivo é que chova e que eu possa ficar com a cara enfiada nisso aqui, tipo, 10 horas por dia. No mínimo. Veremos como corre. Eu acabei de ler o prólogo e eu já sei que vai ser uma longa noite onde eu não vou dormir até terminar essa porcaria. O prólogo é espelho do prólogo do primeiro livro, só que em vez de ser meio que do ponto de vista, não é do ponto de vista, do ponto de vista do Vincent, que é o que acontece no primeiro, é do ponto de vista do Rain. E a última linha...
Ponto número 2. Esse livro eu acabei de descobrir dois pontos de vista. A gente já comentou tanto do ponto de vista da Uriah quanto do Rain. Não sei como eu me sinto sobre ainda. Geralmente é uma coisa que pode dar muito certo. E eu acho que até vai dar nesse, porque tem muita coisa que a gente só não sabe da vida do Rain e das motivações dele. Mas pode ficar chato também. E a gente pode ficar na mesma coisa duas vezes, muitas vezes, e isso é cansativo. Mas eu já venho com mais updates. Eu já sei que vai doer acender a luz, mas eu vou fazer por vocês. São 1h30 da manhã. Eu terminei The Ashes and the Star-Cursed King, que é a continuação. Então, gostei menos que o primeiro. Estou com sono, cansada. Não é um cansado negativo, porque eu deitei dessa cama, era 1h da tarde e agora é 1h da manhã e eu não levantei. Eu passei 12 horas direto lendo e eu não consigo explicar o quanto isso, nossa, curou tudo que existia de quebrado em mim. Enfim, eu vou dormir agora e aí amanhã eu volto com pensamento e opiniões e eu lamento muito minha cara e minha situação. Bom dia, já é 1h da tarde. Eu acordei às 10. Tudo é ótimo e fantástico. Eu dormi umas 2 da manhã, então eu dormi minhas 8 horas. E a vida é incrível. Pensamentos sobre a série de ontem. Eu não gostei tanto do segundo livro. Eu gostei mais do primeiro. Foi divertido de ler ainda. E foi fácil de ler, tanto que eu li de uma vez. Eu não tive vontade, assim, de parar. No segundo livro, eu acho que foi controlado demais em alguns pontos. Tipo, o primeiro foi mais brutal. O segundo já foi mais político, e isso geralmente não é uma coisa negativa pra mim, mas nesse não era o que eu esperava. E teve muito sangue, não é por aí, ainda teve muita briga, muito, sabe, pá. Mas não foi tanto quanto o primeiro. Era suposto estar tudo mais difícil, mais complicado, e eu acho que não foi. E aí o lance do romance, do vai não vai do romance, me irritou um pouquinho. Eu entendi, mas me irritou um pouquinho. A melhor parte dos livros continuou sendo a relação dela com o pai. Achei isso muito divertido. Fiquei um pouco frustrada, porque tem essa personagem que aparece realmente só no início, assim, do primeiro livro, e ela é constantemente mencionada depois, mas ela não volta a aparecer. E por causa do nome dela, eu acho que ela ia ter uma importância maior. Eu não quero dar spoiler, eu tô fazendo muita força aqui pra não dar spoilers severos. Mas não vira nada, sabe? Ela só é mencionada e tida como um motivador ali, de certo modo, um catalisador ali no comecinho. Mas de um jeito muito mínimo, e eu acho que tinha um outro jeito de ter feito aquilo, sem precisar da personagem de todo. E por causa do nome dela ser muito parecido com outra personagem que é mencionada mais pra frente, eu fiquei tipo, isso vai ser alguma grande revelação. E aí não foi. E podia ter sido, ia ter sido legal, ia ter sido interessante. E aí eu fico puta quando o meu cérebro forma uma linha narrativa que faz perfeito sentido e que teria chegado no mesmo lugar que a gente chegou de um jeito talvez um pouquinho mais redondinho, sabe? E aí não acontece, e eu fico frustrada. Enfim. Ainda assim foi divertido. Agora de manhã, enquanto eu tomava café da manhã, eu fui continuar lendo alguns dos outros 3 livros que eu tenho começado. Não, eu comecei a ler... Nossa, por que vocês têm empoeirado? Eu tava arrumando meu quarto agora há pouco. A Study in Drowning, que me foi muito bem recomendado e falaram que eu vou gostar bastante. E eu li, acho que 3% do livro. Eu terminei o primeiro capítulo só, eu acho. Calma, vamos ver. Não, eu li tipo 7% do livro. Pouquíssimo. Eu tô no primeiro capítulo ainda. E eu tô gostando. O estilo de escrita até que me faz feliz. Parece que vai ser tematizado em volta de fadas, talvez, o que é uma coisa que eu gosto. Eu tenho que começar a pesquisar. É por isso que eu me enfio lendo livro de vampiro, porque eu não pesquiso antes. Eu detesto narrativa de vampiro e eu passei as últimas 12 horas lendo um livro de vampiro. Enfim, eu acho que esse vai ser sobre fadas. E a vibezinha dele, assim, no comecinho, tem um je ne sais quoi de Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies, que, se você não sabe, foi um dos livros que eu fiquei obcecada esse ano. Eu amo aquele livro e eu estou subindo pelas paredes de ansiedade pra que lance o segundo, apesar do primeiro ser uma narrativa perfeitamente funcional por si só. Saber que vai ter uma continuação me faz muito feliz e me deixa ansiosa. Enfim, eu vou continuar lendo isso hoje, é o meu plano do dia. Agora não tá chovendo. E aí eu quero aproveitar que não tá chovendo pra fazer tudo que eu preciso fazer. Absolutamente tudo que eu preciso fazer. Que não é tanta coisa assim, em minha defesa. Eu tenho uma aulazinha de animação digital que eu tenho que ver, e eu tenho um vídeo que eu tenho que gravar, mas pra isso eu preciso esperar meu cabelo secar, e é tipo vídeo pro TikTok, coisa rápida. E eu tenho um e-mail pra mandar, que é a parte mais desafiada. Por que mandar e-mail é tão desafiador, né? Eu não sei, mas é. E aí eu posso passar o resto do dia de hoje e amanhã, de preferência, lendo. Continuando lendo. A vida é incrível. Esse foi o update do momento. Eu vou fazer o que eu preciso e depois me enfiar embaixo das cobertas quando começar a chover e por focar em mais um livrinho. Oi, é domingo. Eu li
30% disso até agora, porque ontem de noite, em vez de eu ler isso, eu tirei uma soneca de tarde, que foi muito bom e eu não me arrependo. E aí eu fui me atualizar nos capítulos do Webtoon de Heartstopper. Eu não me arrependo de nada. E eu terminei de uma série também. Foi ótimo. O meu problema é que não aconteceu nada ainda. Eu não entendi muito qual é a do livro. Calma, vou aumentar um pouquinho a luminosidade. Isso foi demais. A parada aqui é... eu não sei. Eu não gosto de não saber. O começo tava me lembrando muito Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies. E aí chegou numa parte que tava ficando creepy. Ali, um moderadamente creepy. Uma coisa meio realismo fantástico de terror. Eu não sei porquê, foi assim que eu interpretei, sabe? Uma figura na floresta, um velho esquisito te falando coisas, premonições, assim. Uma casa caindo aos pedaços, uma velha trancada no quarto que não aparece. Isso não é suposto ser um livro de terror, eu acho. Mas está se fazendo um clima. Acabou de aparecer, basicamente, no capítulo anterior, o do Rebeliorais, o endereço romântico. Não tem nada até agora que indique que ele vai ser um interesse romântico, mas eu consigo notar um interesse romântico quando eu vejo um, e ele é o interesse romântico. E eu não sei, eu vou continuar lendo. Geralmente eu tenho uma regra geral pra livros, que é se eu chego nos 30% e eu não tô gostando, eu paro de ler. 30% é minha marca de se o livro não estiver bom até ali, why bother? Eu vou tentar até os 50%. Eu não prometo nada. Eu espero que o ritmo melhore um pouquinho, ou que as coisas comecem a fazer um mínimo sentido, pelo menos. É isso. Agora eu vou deitar aqui no meu cantinho e eu vou ler por umas horitas e ver como foi. Eu acabei de fazer um cappuccino e eu tô esperando também a minha broa esquentar. Uma broinha de milho assim com manteiga. Vai me fazer muito feliz enquanto lanchinho. Hoje foi uma manhã um bocado desastrosa, porque uma parte da minha cidade fecha hoje por causa de um evento da universidade. Tipo assim, fecham as ruas e tal, e não passam ônibus também. E aí eu achei que o ônibus que eu conseguia pegar quando eu saí do trabalho ainda chegava no ponto mais próximo da minha casa. Eu confirmei isso pro motorista antes de eu entrar no ônibus. Ele falou que sim, que ainda dava tempo, as ruas não tinham fechado. Eis que a gente chega, tipo, 1/3 do caminho e as ruas estavam fechadas. E ele fez todo mundo descer e eu tive que subir o resto do caminho a pé. Numa chuva que tá, assim... Agora tá mais forte do que tava na hora. Tá uma chuva chata, tá uma chuva insistente, tá aquela chuvinha miúda que não para e que se você bobear, você fica ensopado. Que foi o que aconteceu comigo. Mas tá tudo bem, já passaram algumas horinhas, agora eu tô banhada, quente, alimentada, um pouco menos frustrada. E o plano é passar o resto da tarde lendo. Mas aqui a gente tem uma... a gente tem um problema, que é... Eu tô em 70% de Studying Drowning. Eu não entendo ainda pra onde a história tá indo. Agora eu já tô longe demais pra parar, então eu vou terminar de ler. Mas eu não sei o que a história quer de mim e isso tá me frustrando. Assim, eu não sei o que esperar. Eu não sei sobre o que é o livro até agora. Tipo, eu não sei. Enfim. E aí a escolha certa da minha parte seria acabar de ler ele, né? O problema é que saiu o terceiro e último livro da trilogia do... Once Upon a Broken Heart? Eu acho que é esse o nome. E aí depois é o The Ballad of Never After e o terceiro que saiu hoje, que eu não sei o nome ainda de cor. O rolê eu sabia que ele tava pra sair, porque tem 2 livros que eu estou ansiosa pra sair agora nesse finalzinho de ano e ele era um deles. E na minha cabeça ele saía amanhã. E aí... Uma amiga minha que foi quem me fez ler esses livros, inclusive, postou stories lendo o livro hoje. E eu fiquei, que? Não era amanhã? E afinal foi hoje. Então eu tenho o livro já. E o problema é que se eu parar de ler Studying Drowning pra ler esse, vai me dar ressaca literária. Terminar bem, terminar mal, eu quero saber como termina e eu vou ficar apegada naquilo ali. Então, eu posso largar Studying Drowning e ler ele de uma vez, porque eu vou ler de uma vez e me arrepender amargamente. Ou eu posso terminar de ler Studying Drowning completamente contrariada, porque eu queria estar lendo o outro. Enfim, eu não sei o que eu vou decidir ainda. Vocês saberão logo. Deixa eu pegar minha prova. Terminei a Studying Drowning. Tá muito frio. E eu tô de cabelo molhado, que é estúpido ter lavado o cabelo no frio que tá. Enfim, pensamentos sobre isso aqui. Eu acabei gostando muito mais do que eu esperava gostar. Eu acho que ele desenrolou muito rápido.
no terço, tipo, nos últimos 30% do livro, que era onde eu tava agora. Sobre o que é esse livro? Agora que eu sei. É sobre essa... Tipo assim, é uma fantasia gótica, eu diria. Eu, por acaso, não fui ver quais são os gêneros associados a esse livro. Aqui estão os gêneros associados a esse livro. Mas eu acho que ele é uma fantasia gótica. Ele passeia muito na linha tênue do que é real e do que não é. Ele me lembrou muito um livro... Como que chama? A Menina que Não Sabia Ler? Eu acho que é esse o nome. Eu posso estar muito errado. Tá aqui o livro que eu tô pensando. Que foi o primeiro livro, assim, de... Eu não sei que gênero que é, mas é como se fosse, tipo, um terror. Mas será que é terror? E a comparação não tem nada a ver. Se eu for falar bem a verdade, esse livro aqui que eu tô pensando agora caminha muito pro lado do horror. Mas a parada é que esse livro aqui deu... Tipo assim, não dá medo, mas dá medo umas partes. Ele trata muito de machismo, de certo modo, misoginia. Porque não é colocado, tipo, as datas desse livro são fictícias. São, tipo, datas que não existem, assim. Claro que existem no universo do livro, né? Mas, assim, coisa nada a ver com a nossa realidade. Só que nesse universo aqui, nesse ponto, as mulheres são vistas como muito inferiores ainda. Então, igual, a personagem principal tá numa universidade e ela tá no segundo curso mais bem visto dessa universidade, que é arquitetura, sendo que ela queria estar no curso de literatura. Eu acho que eu traduziria assim, tipo, de escrita, assim, de gramática. De escrita, literatura. Mas o colégio de literatura não aceita mulheres, então ela vai no segundo melhor, que é de arquitetura. E ela é obcecada com esse livro que existe nesse universo, que chama Angrad, aqui é o nome. Esse lance de colocar um H no meio das palavras pra parecer fantasia é um trem que eu nunca vou entender, tá? Enfim, e ela é obcecada com esse livro, e o autor desse livro, pelo qual ela também é obcecada, morre 6 meses antes do início da narrativa do livro. E surge essa oportunidade de o pessoal da arquitetura fazer, tipo, redesenhar a reforma da mansão onde esse autor morava. E onde ainda mora a viúva dele, né, a esposa, e o filho. E ela acaba ganhando, tipo, ela entra nesse concurso e ela ganha e ela vai visitar a mansão. E no que ela chega lá, coisas estranhas começam a acontecer. Esse livro, pelo qual ela é obcecada, é sobre o Rei das Fadas, The Fairy King, sobre essa mulher que consegue derrotar, que é tida como refém e consegue derrotar o Rei das Fadas. E ela alucina desde que ela era criança, onde ela consegue ver o Rei das Fadas. E por causa disso, porque a gente sabe que é uma literatura canônica no universo desse livro, é visto como fantasia e fala muito sobre mitos e regionalismos e superstições e coisas assim, a gente nunca sabe se o que ela tá vendo e o que ela tá sentindo realmente é verdade. A gente duvida muito da personagem o tempo inteiro, porque é narrada em primeira pessoa, a gente tá sempre do ponto de vista dela, e nunca é muito claro se as coisas estão só dentro da cabeça dela, se elas realmente existem. Eu acho que isso cria uma atmosfera muito tensa a maior parte da narrativa, até porque é tudo muito triste em volta dela. Ela tem traumas com relação a homens diversos, ela tem uma relação difícil com a mãe dela, ela é muito ansiosa, dá pra ela tomar remédio pra dormir, ela, sabe? Ela é uma personagem no início da narrativa muito frágil, mas é tão bonito, é tão bonito. Tenho essa frase no final, que foi me conquistando aos poucos, e eu acho que o final foi muito previsível, mas eu gostei muito do jeito que ele desenrolou. Ao mesmo tempo que foi previsível, foi imprevisível. No quão previsível foi Sex Education. Eu achava que ia chegar lá de um jeito e chegou lá exatamente desse jeito e foi bom e me surpreendeu que tenha acontecido exatamente o que eu queria que acontecesse, sabe? Enfim, e aí tem essa citação logo no finalzinho que um outro personagem fala pra ela, mas é algo do tipo, você não precisa pegar em espadas pra ser corajosa, às vezes apenas sobreviver é o suficiente. Eu vou ler exatamente a frase pra eu não estar falando besteira, porque eu achei linda, é uma frase tão bonita. You don't have to take up a sword. Survival is bravery too. Ai, muito bonito. Para, muito bonito. O livro é escrito de um jeito muito bonito. Eu acho que isso me fez querer continuar lendo ele. E não é um bonito prepotente e nem um bonito snob, que são as duas vertentes de literatura bonita que existe. Mas é isso, é muito atmosférico. Eu gostei bastante. Eu acho que é uma linha tênue entre ser atmosférico e ser tedioso. No começo eu tava um pouco entediada lendo ele, mas depois que eu já tinha entendido um pouco melhor o jeito que a história corria, foi mais fácil de ler. Enfim, me diverti horrores. Agora, eu vou ser obrigada a começar o outro livro da Stephanie Garber, né? Ai, eu não vou ler mais nada hoje se eu começar o livro agora, mas eu quero muito começar o livro agora. E sabe, são 4 da tarde ainda, eu acho, né? Que horas são? 15 para 5, são 15 para 5. Tá chovendo, tá frio. Tô debaixo das cobertas. Pede, né? O clima tá pedindo que eu comece o outro livro. Serei obrigada. Já dou updates.
Atenção para mini micro spoiler do segundo livro. Não é um mini micro, é um spoiler grande. Pula uns 20, 30 segundinhos aí, se você não quer saber. É bom que eu tenha lido 2 primeiros livros 2 meses atrás e ter esperado esse tempo pra sair o terceiro, porque no final do segundo livro, a personagem principal perde a memória. E, tal qual ela, eu estou confusa sobre tudo que está acontecendo, porque em 2 meses eu também perdi a minha. Eu não lembro de nada que estava acontecendo. Então, tá valendo a pena que ela tá basicamente explicando tudo de novo, porque nós duas temos memória ruim neste momento. Acontece umas paradas tão estúpidas. Eu tô em 67% do livro. É o último livro da trilogia. A história não desenrola. A história não eu quero morrer. Sabe, finalmente aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. 67% do livro. Agora foi acontecer alguma coisa. E aí acontece alguma coisa e aí acontece outra em seguida. Logo assim em seguida pra me deixar puta. Novamente me sacrificando e acendendo a luz. Depois de muitas horas com ela apagada. Pra dizer que eu acabei a porcaria do livro. Eu nem acredito. É tipo 1 da manhã. Agora não é tão tarde assim, o que me deixa muito feliz. Foi bem mais rápido de ler do que os outros livros que eu tenho lido. Ai, eu odiei cada segundo. Tipo assim, é o que eu esperava, sabe? Não posso dizer que eu não esperava, que eu não tava preparada pra isso. Eu tava. Só não posso dizer que eu tô feliz sobre. Enfim, eu tô feliz que acabou e que eu posso seguir com a minha vida e eu odeio ser o tipo de pessoa que lê coisas que eu ativamente passo raiva lendo. Tipo, é divertido, é rápido de ler. Me faz sentir. Eu sinto o coração bater, eu sinto o sangue girar, virar, rodar. Mas depois acaba e eu penso, putz, que perda de tempo. Ai, desculpa, eu odeio ser assim. Enfim, amanhã eu venho com mais pensamentos, vou dormir. Olá, eu tenho que sair do trabalho daqui meia hora. E seria tempo suficiente pra eu talvez começar um livro novo, mas eu percebi que nessa última semana eu li 5 livros e faltam 4 livros pra eu completar o meu Reading Challenge do Goodreads esse ano. E é fazível em uma semana. Sabe, se eu li 5 livros nos últimos 5 dias, eu consigo ler mais 4 nos próximos 5 dias. Né? É o que eu escolhi acreditar. E aí, pra eu, sabe, me dar uma chance melhor, eu devia terminar os livros que eu tenho começado. Que eu acho que eu comentei no começo desse vídeo quais eram. Mas eu tô em 70% de Vilarejo, que eu realmente tenho que acabar, porque a reunião do livro é no domingo. Eu tô em 52% de Equal Rights, do Terry Pratchett. E eu tô em 24% de Babel. Babel, né? Babel não é o que eu tô sentindo. Eu acho que hoje eu vou ler Equal Rights, do Terry Pratchett, talvez, e ver como corre. Sobre A Curse for True Love, que eu terminei de ler ontem de noite. É muito dramático dizer que eu já comecei a esquecer o livro, porque eu acho que eu já comecei a esquecer o livro. Vai ser que nem Carnaval. Eu nunca mais vou pensar sobre, eu nunca mais vou reler. Eu acho que a escrita da Stephanie Garber é muito boa em te manter preso na narrativa enquanto você tá lendo. São livros muito fáceis de ler de uma vez. A série do Carnaval, a trilogia, eu li de uma vez. Os 2 primeiros dessa nova trilogia eu também li de uma vez, e agora o último eu li em 8 horas, eu acho que foi que eu demorei pra ler o livro inteiro de uma vez. Então são livros muito fáceis de ler, mas é o tipo de literatura que eu sinto meu cérebro escorrendo pelos meus ouvidos enquanto eu leio. E esse foi só encheção de linguiça. A maior parte desse livro foi encheção de linguiça. Eles não precisavam ter 3 livros. A história podia ter sido concluída em 2. Ficaram muitas linhas narrativas abertas e eu sei que é porque ela pretende escrever mais coisa. Eu tenho certeza que ela não vai escrever mais coisa. E eu não sei... O ponto é, se eu falar que eu for ler mais algum livro da Stephanie Garber, alguém me impeça. Alguém me restrinja. Alguém me prenda numa sala com outros livros que não esses. E é isso que eu tenho pra dizer agora. Eu vou aproveitar que tá esse solzinho gostoso, eu vou sentar aqui na minha poltrona e eu vou ler um pouquinho de Equal Rights nessa meia horinha que eu tenho antes de ter que sair de casa e ser um ser humano. Bom dia! Eu prendi meu cabelo assim pra ir pro trabalho. Eu prendia muito ele assim quando eu tinha uns 17, 18 anos. Era meu go-to hairstyles, uma coisa meio... Eu falei go-to hairstyles. Go-to hairstyle. Tem nada a ver com hairstyles aqui. Enfim. Mas agora tá estranho, não tá estranho. Eu acho que eu vou acabar tirando antes de sair de casa. Mas a gente tenta aqui, um segundinho. Update sobre ontem. Eu terminei de ler O Vilarejo, do Rafael Machado. Eu não vou dizer que eu não gostei, porque eu gostei. Seria uma mentira se eu dissesse que eu não gostei. Mas eu esperava mais. O Vilarejo é essa coletânea de histórias de terror, basicamente, todas que se passam nesse um vilarejo que tá sendo lentamente dizimado, misteriosamente dizimado. E aí as historinhas são meio que separadas, apesar de meio que incluírem os mesmos personagens e tal, são completamente avulsos uma das outras. São sempre histórias onde acontecem coisas horríveis e absurdas. Mas...
eu achei um pouco seco o tipo de terror. Não foi uma coisa muito... Não me deu medo, sabe? Eu preciso que o meu terror me dê um pouquinho de medo ou pelo menos me perturbe. E teve, tipo, uma história que me perturbou, eu acho. Teve duas que eu realmente gostei. Essa que me perturbou e uma outra. Eu não lembro o nome mais de nenhuma. Apesar de ter acabado de ler o livro. E não sei. Eu vou esperar a reunião do livro, que é domingo. E não vai entrar nesse vlog, eu lamento muito. Pra ver o que o resto do pessoal achou. É o primeiro livro nacional que a gente lê no Clube do Livro. E eu espero que a gente leia mais coisas nacionais. Eu vou prestar atenção pra colocar sempre mais opções de coisa nacional, porque eu estou negligenciando muito meus autores nacionais e eu não quero ser essa pessoa. Vamos mudar isso. E aí, depois que eu terminei de ler O Vilarejo, que eu terminei de ler acho que em meia hora, o livro é super rápido de ler, sério. Fica recomendado. É um ótimo... Isso eu vou dizer. É um ótimo livro introdutório pra quem não tem o hábito de ler terror. Porque não é nada muito extremo a nível de terror. E é super curtinho, é super tranquilo de ler. Então, talvez é uma boa introdução ao terror. E foi o primeiro livro do Rafael Machado que eu li também. Eu tenho outro livro dele na minha lista de querer ler há anos, o que é uma vergonha. E esse livro me deu um pouquinho mais de motivação pra eu ler esse outro que eu também tenho. Mas veremos, sem pressa. E aí... De noite, eu comecei a ler o Artemis Made Me Do It, da Trista Mathieu. Eu li por aí uns 30% do livro, talvez eu já tinha até esquecido. Eu só lembrei que eu li um pedaço do livro agora, falando sobre. Como é um livro de poesia, ele é super rápido de ler. Então eu li um bocadinho e falei, não é o que eu tô afim, sabe? Eu poderia ter acabado ele de uma vez e estar mais próximo de atingir a minha meta do Goodreads, mas não era o que o coração tava pedindo. E aí, eu abri Babel, li 3 páginas e falei, também não é o que eu quero. Eu abri Equal Rights, li 3 páginas e falei, não é o que eu quero. Eu abri Percy Jackson, O Último Olimpiano, comecei a ler, falei, eu realmente quero continuar lendo isso, mas se eu continuar lendo isso, eu vou ler de uma vez essa noite. E a gente não pode fazer isso porque já era, tipo, 10 horas da noite quando eu tava nesse processo. E eu queria um livro tranquilinho, sabe? E aí eu tinha esse livro que chama The House Witch, de um autora, eu não faço ideia, na verdade, que chama esse nome aqui. E eu estou obcecada com ele. Eu fui atrás porque é literatura de outono de conforto, assim, supostamente. A sinopse do livro é basicamente esse bruxo, homem, mas bruxa, mas homem, que vai trabalhar no castelo de um rei e ele tem que esconder de todo mundo que ele é um bruxo. E ele é um house witch, ele é bom em tarefas domésticas e ele vai trabalhar de cozinheiro, né, no castelo do rei. E a cozinha é meio que, tipo, o lugar sagrado dele. E, meu Deus, sim, se você gostou de Legends and Lattes, leia esse. É a mesma vibe de literatura de conforto, as coisas vão acontecendo aos pouquinhos, os personagens, tudo bom. Os personagens vão sendo introduzidos aos pouquinhos, tem um gatinho de estimação, tem uma criança fofa curiosa, tem um interesse romântico ali que ainda não desenvolveu em nada, mas eu sei que vai. Tem um backstory ali trágico, só que é tão... Tipo assim, eu devo ter lido uns 20% do livro antes de ter ido dormir. E eu dei a pausa da leitura com uma tranquilidade. Tipo, não me custou parar de ler pra ir dormir, porque eu estava confortável, sabe? Tava chovendo, eu tava debaixo das cobertas, eu tava lendo sobre um bruxinho cozinhando pros outros pra fazer eles se sentirem melhor. E aí eu só peguei no sono. E eu tive uns sonhos bizarros. Não tem nada a ver com o livro. Eu só pensei nisso agora. Enfim, por quê? Sério, por quê? Eu vou agora acabar de fazer minhas coisas da manhã e almoçar e ir pro trabalho. E mais tarde eu dou um update em como está indo este livro. Até daqui a pouco. Update da noite. Meus amigos vieram aqui jantar. Isso agora eu tive tempo, mas eu continuo lendo The House Witch, gostando muito de cada segundo. Eu devo estar nos 40% mais ou menos. Não li tanto assim. 40%. Nossa, eu sou muito boa. Que é o capítulo 21. E estou me divertindo muito e me sentindo muito confortável. É o livro perfeito pra friozinho. Eu sei que não parece, eu tô morrendo de frio. Eu vou agora enfiar meu pijama, deitar e ler meia horinha, que é o tempo que eu posso ler se eu não quiser arruinar meu dia de manhã, porque eu tô acordar cedo. Tá tudo bem. Olá, eu não vou mentir, eu comecei a editar esse vlog agora e percebi o quão longo ele tá e notei que eu deveria terminar ele, mas isso vai ser daqui a pouco, porque hoje é reunião no Clube do Livro, eu não achei que chegaríamos aqui, eu não achei que eu incluía essa parte, mas eu vou. O bate-papo vai ser sobre o Vilarejo, né, do Rafael Machado, e aí a gente vai escolher qual vai ser o livro de novembro, no caso, ver qual ganhou a votação, que no caso tá um pouco, assim, cruel, porque tem um ganhando de lavada, que é o Natal de Poirot, da Agatha Christie, que me pegou de surpresa, não vou mentir. Eu não sei se o pessoal tá interessado em ler coisas fora da caixinha, mas as duas outras opções eram mais confortáveis, aconchegantes, românticazinhas, me arrisco a dizer. Uma era literalmente um livro de romance e o outro era As Crônicas de Nárnia. E eu achei que um deles ganharia, porque
vira e mexe, alguém me pede pra eu dar a opção de livro de romance. E aí eu dei e não ganhou. Então, sabe? Não é que não ganhou, não ganhou ainda, né? Às vezes ainda pode ganhar, mas eu acho que vai ser o Natal de Poirot, já vem confirmar. Estou animada pela reunião, apesar de não parecer, é porque tá frio e eu tô cansada. Eu fiz muita coisa hoje, apesar de ser domingo. E no último update, porque eu realmente não vou terminar o livro, eu tô em 48%. Não vai dar pra ver, acredita em mim. De The House Witch. E eu não vou mentir, começou a ficar um pouco difícil de ler, porque começou a entrar um bocado demais no romance. Eu ainda acho divertido, ainda é um livro de vibes puramente. E ler ele antes de dormir tá sendo um real conforto. Eu leio uns 2, 3 capítulos antes de dormir e eu adormeço tão facilmente, tão gostoso, me sinto tão bem, eu durmo bem, eu acordo bem. Então eu vou continuar lendo ele, mas eu não tô com pressa de acabar. Os últimos livros que eu tenho lido eram livros que eu acordava de manhã e pensava, e se eu ler uma horinha antes de sair da cama e fazer meu café? Porque eu queria saber o que acontece. Esse não é um livro que eu preciso saber o que acontece. É realmente um livro de conforto pra ler antes de dormir e não me sentir obrigada a virar à noite pra terminar a história. Então estamos assim. Eu vou agora revisitar minhas anotações que eu fiz em O Vilarejo pra saber se tem algo específico que eu quero comentar na reunião. Programar quais perguntas, prompts, ideias eu quero abordar e aí fazer reunião. Eu não gravo porque eu respeito a privacidade dos amiguinhos que participam, mas talvez eu me grave nessa, veremos. E aí eu volto pra dar uma conclusão pra isso aqui. Eu esqueci completamente de gravar qualquer coisa da reunião. São 10 da noite agora, eu preciso comer alguma coisa. E afinal eu vou finalizar esse vlog amanhã. Mas realmente ficou Agatha Christie, ficou Natal do Poirot pra gente ler mês que vem. Acho que eu vou esperar virar novembro pra começar, porque essa reunião aconteceu no final de outubro, né? Não é novembro ainda. Então eu acho que eu vou esperar virar novembro pra começar a ler, pra entrar no climinha, assim, de final de ano, né? Mas a reunião correu bem. Eu gosto muito dos meus amigos que participam, que batem papo. A gente acaba entrando numas tangentes de outras coisas ali no meio, mas é sempre divertido, me faz muito feliz, é gratificante. É isso, eu vou comer alguma coisa e este vídeo oficialmente fica finalizado amanhã. Eu sinto muito no tamanho dele. Bom dia, update final, pra gente encerrar esse vlog gigantesco e poder seguir com as nossas vidas. Apanhado geral das últimas 2 semanas desse processo. Terminei de ler A Batalha do Labirinto, do Percy Jackson. Li a duologia do The Serpent and the Wings of Night, que é o The Serpent and the Wings of Night, e o The Ashes and the Star-Cursed King. Li A Curse for True Love. Li A Study in Drowning, li O Vilarejo, do Rafael Montes, e aí eu li 25% de Artemis Made Me Do It, eu li 52% de The House Witch, eu li 55%, eu não li 55%, eu cheguei nos 60% de Equal Rights, e eu cheguei nos 38% de Babel. É isso. Foram 2 semanas boas pra leitura. Faltam 3 livros pra hoje em dia a minha meta de leitura do ano, porque sim, eu sou o tipo de pessoa que faz o Reading Challenge do Goodreads e leva ele a sério e entro em competição comigo mesma. Dentro dos livros lidos essa semana, o que eu realmente recomendo é Percy Jackson, sempre, não tem como ir errado, é literatura de conforto. Recomendo A Study in Drowning, foi um livro surpreendente, mas eu sei que não vai ser pra todo mundo. E recomendo The House Witch. Eu tô gostando bastante, apesar de que agora eu cheguei numa parte que tá um pouco lenta a história, sendo que eu acho que ela devia estar pegando ritmo, mas enfim. Ainda assim, por enquanto é uma recomendação. E recomendo O Vilarejo, se você tem interesse em começar a ler terror. A gente estabeleceu isso na reunião de ontem, que o livro pode ter suas falhas, mas se você nunca leu terror, é um excelentíssimo livro. E mesmo se você já leu terror, continua sendo interessante. Tipo, não é um livro ruim, de jeito nenhum. E eu tô genuinamente animada pra ler mais livros do autor. Acho que é isso. Espero que vocês tenham se divertido me vendo sofrer com leituras. Prometo que em vlogs de leitura futuros eu vou ser um pouco mais organizada e um pouco menos tagarela, talvez, pra não ficar vídeos gigantescos. Eu agradeço muito se você viu até aqui. E por hoje é isso, aquelas coisas de youtuber. Curta, se inscreva, ative o sininho, deixe um comentário, me ajude nas redes sociais. Se você também gosta de ler e tá a fim de ler com companhia, o link do Lendo na Lagoa, que é o meu clube do livro, está na descrição do Discord. A gente se reúne uma vez por mês, a gente tem todo mês 3 opções de livro, a gente escolhe um, a gente lê, a gente reúne, a gente bate papo. É muito divertido. Pra mim, pelo menos. E eu espero que seja pra quem participa também. Obrigada por ter vindo até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.